Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, tomo um espaço hoje no pequeno expediente para falar sobre a medida provisória 595. Medida provisória que tramita no Congresso Nacional e que prevê um novo regime de exploração dos portos. E gostaria de fazê-lo não como um deputado do PSDB a eventualmente fustigar deficiências do governo federal. Faço como um representante do litoral paranaense, da cidade de Paranaguá e Antonina, que tem um contingente grande de trabalhadores portuários. Primeiro equívoco havido nesse processo de se instituir um novo regime de exploração dos portos. O governo federal optou pelo instrumento legislativo das medidas provisórias. E uma lei que vai atingir tão fortemente diversos segmentos, como dos trabalhadores portuários, dos investimentos dos empresários, dos investimentos privados nos portos brasileiros, merecia uma melhor discussão antes de ser submetido ao Congresso Nacional. E esta falha já deu resultado, e um resultado negativo, no sentido de que os trabalhadores portuários brasileiros se viram na obrigação de, na última sexta-feira, paralisar os terminais portuários brasileiros para alertar o governo federal de que o governo federal deveria abrir um canal de diálogo com os trabalhadores. Ora, é esta uma ironia do destino. Chega o PT ao governo federal e, no momento de se instituir uma medida provisória, uma nova lei que vai mexer com garantias trabalhistas, o governo federal do PT não chamou os trabalhadores para dialogar. Mas os trabalhadores pararam os portos na última sexta-feira e conseguiram o direito de dialogar com o governo federal. O governo federal, por 20 dias, suspendeu qualquer negociação em torno das medidas provisórias para poder dialogar com os trabalhadores e os trabalhadores poderem colocar as suas reivindicações. Muito bem. Mas me parece esse um caso claro de que se colocou a carroça na frente dos bois. Primeiro se entulhou no Congresso uma medida provisória para depois discutir. E uma medida provisória que mexe profundamente com as garantias trabalhistas dos trabalhadores portuários avulsos. Uma medida provisória que em nenhum momento cita a existência da guarda portuária que presta o serviço de segurança aos diversos portos brasileiros, e a guarda portuária precisa saber o que o governo federal tem como em mente para o futuro da guarda portuária dos portos brasileiros. Os próprios empresários, embora satisfeitos com uma melhor flexibilização dos terminais privados que serão autorizados pelo governo federal, mas mesmo assim também não foram chamados para dialogar. Mas o que me chama mais atenção, o governo federal, que toca num ponto que precisa ser tocado, que é um novo regime de exploração dos portos, e é necessário isso, deixa de colocar, de focalizar aquilo que lhe diz diretamente, que são os serviços públicos federais prestados nos portos brasileiros. Querem saber por que muitais vezes a operação portuária é retardada? Porque há uma lentidão na prestação de serviço da Receita Federal nos cais dos portos brasileiros, por falta de contingente e, verdade seja dita, às vezes também por falta de maior empenho de alguns funcionários da Receita Federal. Por falta de contingente de pessoal do Ministério da Agricultura, as autorizações e liberações fitossanitárias nos portos brasileiros também é um fator que faz tornar mais lenta a operação portuária. O próprio IBAMA, que até hoje não licenciou para a operação do Porto de Paranaguá, que opera há quase 100 anos, mas o IBAMA ainda não autorizou, não deu o licenciamento de operação do Porto de Paranaguá. São autarquias, são serviços públicos federais que dizem direto com o governo federal e que precisam, sim, da mão firme do governo federal para fazer com que essas autarquias, esses serviços públicos, não sejam fatores de retardamento da operação portuária. E, principalmente, recursos para os acessos rodoviários e ferroviários aos portos. No caso de Paranaguá, o governo federal já prevê o investimento para o acesso na cidade de Paranaguá, um investimento importante que o governo federal prevê. Mas os acessos rodoviários e ferroviários em geral estão ainda aguardando a liberação de investimento por parte do governo federal. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir.
Obrigado, senhor presidente. Para concluir, eu devo dizer o seguinte. É necessário rediscutir o regime de exploração dos portos? Ninguém tem dúvidas em relação a isso. Mas o governo federal até agora se equivocou bastante. E eu conclamo a ministra da Casa Civil, a ministra Gleisi Hoffmann, que antes de ser ministra da Casa Civil é uma senadora de todos os paranaenses e conhece os sindicatos da Orla Portuária, que abra mais o diálogo com os trabalhadores portuários. Para dizer sim ou para dizer não, isso vem do interesse do governo. Mas é preciso que os trabalhadores portuários avulsos de Paranaguá e de todo o Brasil tenham acesso ao governo federal para colocar as suas reivindicações. É esse alerta que eu faço da tribuna da Assembleia Legislativa, mais uma vez, dando como resposta aos votos que tive dos paranaguaras e antoninenses que estão se vendo premidos por muito nervosismo num momento como esse, em que as garantias trabalhistas podem ir de água abaixo. Obrigado, portanto, fica deputado aqui... Alceu Marão Filho. Agora, grande expediente.